Irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Gostaria de pedir aos irmãos que podem, em reverência à leitura da palavra, ficarem de pé. Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao versículo 21. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade por injustiça. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Portanto, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de todas das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Senhor, te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos, Pai, porque temos a oportunidade de mais uma vez refletir, Senhor, no seu santo evangelho. Abra o nosso entendimento, Senhor, abre nosso coração, para que nós possamos não somente entender, Pai, mas que nós possamos também praticar, Senhor, para a honra e glória do seu santo nome que nós oramos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu sempre gosto de citar algo que o pastor Paul Washer uma certa vez disse, que ele disse que era necessário que todo pastor e toda a igreja fizesse uma pregação sobre os atributos de Deus, pelo menos uma vez a cada 6 meses. E eu concordo com isso. Eu concordo que hoje nós vivemos em tempos onde a essência de quem é Deus tem se perdido. E há uma necessidade, uma importância muito grande de nós entendermos quem Deus é. Isso é de extrema importância. Porque uma vez que nós conhecemos quem Deus é, nós também conhecemos quem nós somos, o estado que o homem se encontra longe de Deus e o grande abismo que há entre Deus e o homem. E assim nós entramos no nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Senhor e Salvador. Então essa essência do cristianismo tem sido perdida. E na prática, até mesmo muitos cristãos que confessam essa mesma fé, eles não vivem essa fé, eles não pregam isso. Então é muito importante a gente entender sobre os atributos de Deus, entender a harmonia que há entre os atributos de Deus e aplicar isso para as nossas vidas. No período medieval, havia uma grande facilidade das pessoas acreditarem na ira de Deus, até mesmo pelos erros que a igreja cometeu no passado e também a omissão que eles tinham pela palavra de Deus. Tudo que era pregado, eles aceitavam ali, sem saber se era certo ou se era errado. E a igreja pregava que o pobre nasceu pobre e tinha que morrer pobre, porque aquilo era a vontade de Deus. O homem tinha que dar ali também indulgências para tudo, para casar, para batizar, para reservar ali um espacinho no céu, o purgatório, e para tudo eles tinham que pagar, até para morrer eles tinham que pagar. Então, pela percepção natural das pessoas que não conheciam as verdades das Sagradas Escrituras, eles achavam que Deus era um Deus que queria apenas punir os homens. Martinho Lutero uma vez foi questionado foi perguntado, uma pessoa perguntou para ele se ele amava Deus. Você ama Deus? E a resposta de Martinho Lutero foi surpreendente. Ele disse, eu odeio Deus. Ele disse isso uma certa vez. Eu odeio Deus, ele odiava Deus. Lutero, quando ele foi um monge, ele se autoflagelava. Ele cumpriu todos os rituais da igreja católica e ele nunca sentia
paz em seu coração. Antes do século XVI, as pessoas tinham essa grande facilidade em crer na ira e na justiça de Deus. Por um outro lado, tinham muita dificuldade em crer no amor de Deus. É até um paradoxo para os nossos dias de hoje. Nos dias de hoje é o contrário. A maioria das pessoas, elas têm muita facilidade em acreditar no amor de Deus. Se você disser para alguém na rua, isso é algo que as pessoas usam muito no evangelismo contemporâneo, que Jesus te ama, as pessoas olham até para você com um certo desdém, Jesus te ama, já sei disso, Jesus te ama, Então é algo que as pessoas aceitam com muita facilidade, é muito pregado, inclusive isso, é muita ênfase dado somente nisso, as pessoas têm muito facilidade nos nossos dias de acreditar no amor de Deus. Mas quando nós falamos da ira de Deus, aí existe uma grande dificuldade em aceitar a ira de Deus. A ideia de um Deus irado vai totalmente contrário ao pensamento positivo da natureza humana. Muito se fala no evangelismo contemporâneo sobre a vida abundante em Cristo, a alegria e as bênçãos da salvação e a paz com Deus que a fé em Cristo nos traz. E a frase principal desse evangelho, como eu disse, é: Jesus te ama. Mas tem algum problema se eu falar para as pessoas, Jesus te ama? Tem algum problema? A gente falar, usar isso, Jesus te ama? Na verdade, meus queridos, não é uma frase errada. A gente fala do amor de Deus, que Jesus ama, O problema é que as pessoas falam do amor, mas eles negam a ira de Deus, A questão aqui não é o amor de Deus em si, mas de que se o amor for pregado sem a justiça e a ira de Deus, a mensagem é totalmente incoerente e incompleta. E aí que está a grande questão, que nós devemos entender a harmonia desses dois atributos de Deus. Uma pessoa não pode apreciar as maravilhas da graça de Deus até que ela saiba sobre as demandas e a seriedade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E uma pessoa não pode apreciar a plenitude do amor de Deus até que ela saiba também sobre o ardor da ira de Deus contra o mal, contra o pecado. E também não pode uma pessoa apreciar o perdão de Deus até que a mesma entenda, isso é importante, que entenda as consequências do pecado, que necessitam de arrependimento, mudança de vida, para que haja o perdão de Deus. Versículo 18, aqui nós vemos que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm ali a verdade pela injustiça. Em primeiro lugar, nós devemos entender que se trata de uma ira divina. Olha aqui o que o texto diz, A ira de Deus, De quem que é a ira aqui? É de Deus, Muito claro aqui que Deus se ira, como nos afirma que o versículo, A ira de Deus. É, portanto, diferente de tudo que nós conhecemos no mundo atual. A ira de Deus, ela não é como a raiva do ser humano, que é manchada sempre pelo pecado. O homem, quando se ira, ele peca, Ele se ira com uma ira manchada pelo pecado. Mas a ira de Deus, ela é sempre e totalmente justa. Sempre, totalmente e completamente justa. A ira de Deus não é uma raiva irracional como a do homem, mas é a única resposta que um Deus santo e soberano poderia dar para o pecado, para o mal. Deus não poderia ser santo se ele não odiasse o mal, e a gente tem que entender isso, pois santidade não pode tolerar a falta de santidade. E o versículo 18 ainda diz que a ira de Deus sempre foi revelada à humanidade caída e repetidamente é ilustrado por toda a Escritura Sagrada.
Foi revelada pela primeira vez, nós vemos no Jardim do Éden, quando Adão e Eva acreditou na palavra da serpente acima da palavra de Deus. Foi revelada também no dilúvio, nós vemos. Várias gerações depois de Noé, Deus confundiu a língua dos homens por tentarem ali construir a Torre de Babel. Nos dias de Abraão, ele destruiu Sodoma e Gomorra, ali poupando apenas Ló e a sua família. Nós vemos também que ele destruiu o exército de Faraó no mar, quando eles perseguiram ali os israelitas para trazê-los ali de volta para a escravidão do Egito. Ele derramou a sua ira contra os reis pagãos ali, como Senaqueribe, Nabucodonosor, entre outros. Ele até derramou a sua ira contra Arão e Miriam, ali, né, irmã e irmãos de Moisés. Então nós vemos que Deus manifesta a sua ira quando Ele quer. Vivemos em um mundo onde o Evangelho está, meus queridos irmãos, deturpado, onde muito se prega sobre o amor de Deus, e realmente nós devemos falar do amor de Deus, pois Ele não somente é verdadeiro, como Ele é imenso e maravilhoso. Mas como eu disse, o problema é a manifestação da ira de Deus, né, que é negada e é totalmente ignorada pelos homens. Eu gostaria de enfatizar, meus queridos irmãos, que o versículo 18 nos diz: a ira de Deus se revela. Ela ainda se revela. Estamos falando aqui de Novo Testamento. Paulo, no caso, está dizendo aos romanos. Irmãos, eu tive uma situação, eu já citei isso no meu livro, inclusive, aqui na Inglaterra, onde eu fui evangelizar uma vez com uns ingleses. Eu lembro que a gente abordou um senhor, um inglês. Eu lembro que o evangelista ali na hora, né, o inglês, ele foi bem hostil, e ele disse que ele não cria num Deus que matava pessoas, né? E a resposta do evangelista ali foi assim, bem incoerente. Ele disse: não, mas esse Deus da ira é o Deus do passado, do Velho Testamento, e o Deus do amor é o Deus da graça do Novo Testamento. Eu falei: meu Deus do céu, o que essa gente está falando? Essa é a influência do dispensacionalismo, de dois deuses, né? O Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento. Um Deus para o povo de Israel e um outro por Jesus. É uma coisa que não faz sentido nenhum, né? Uma influência ali. E as pessoas, elas não entendem que Deus é um Deus imutável. Ele não muda. Ele é o que era, ele continua sendo. Ele é amor, mas ele também é ira. E aqui vemos o motivo pelo qual a ira de Deus ainda se manifesta. Ela se manifesta contra toda impiedade e perversão dos homens. Uma advertência aqui implícita de que a decadência moral e rebelião contra Deus Deus manifesta a sua ira, e se trata de uma decadência que procura obstruir a verdade pela injustiça, é o que o texto diz. Ou seja, os que amam mais as trevas do que a luz. Eles pregam a injustiça e eles abominam a justiça. Eles abominam a verdade do Evangelho. O aborto, meus irmãos, é uma injustiça. Vai falar mal do aborto nos nossos dias. Eles atacam pedra em você, né? Eles falam coisas, né? Eles ficam bravos. Para a gente conseguir entender como se encontram as pessoas lá fora. Vamos falar mal. Na verdade não é falar mal, é falar a verdade, né? Eu vi inclusive o primeiro-ministro, eu mandei uns vídeos até do primeiro-ministro britânico, falando sobre a ilusão que está sendo falada para as pessoas nos nossos dias, sobre que mulher pode ser homem e homem pode ser mulher. E ele fala: isso é uma ilusão, porque é impossível. Homem é homem, mulher é mulher. E a gente hoje em dia, por falar a verdade, né, que as pessoas estão sendo iludidas. O homem não pode ser mulher e a mulher não pode ser homem. Por falarmos a verdade, as pessoas te chamam: você não tem coração, como que você fala uma coisa disso? Então, falar a verdade nos nossos dias, você que está errado. Você está errado. Essa é como as pessoas estão, totalmente contra Deus,
totalmente contra as verdades do Evangelho. Vai falar a verdade para as pessoas, é exatamente o que elas não querem ouvir. Elas vão falar que você não tem coração. Eu posso dar vários exemplos aqui, irmãos, de várias coisas. As pessoas não suportam mais ouvirem a verdade. E elas estão fazendo exatamente o que a Bíblia diz aqui. Eles estão pervertendo as verdades de Deus, porque eles amam mais a injustiça do que as verdades, do que a justiça de Deus. Mas a ira de Deus ainda se revela sobre toda a perversão do homem que detém a verdade pela injustiça. E nós não devemos nos calar, meus queridos irmãos. Nós devemos falar a verdade. Mesmo que eles atirem pedra, mesmo que eles falem que você não tem coração, nós devemos falar as verdades de Deus. Versículo 19, aqui nós vemos: todos os homens têm evidência de Deus, e os seus sentidos físicos podem perceber Ele, a existência de Deus. Eu sempre cito um livro, irmãos. Na outra vez que eu preguei sobre os atributos de Deus, eu citei o mesmo livro. Existe um livro que chama Helen Keller, né? A História da Minha Vida. Helen era uma moça jovem que ela não tinha nem visão e ela não tinha audição. Então, por não ter visão e nem audição, ela também não podia falar. Através de esforços incansáveis de uma mulher chamada Anne Sullivan, Helen conseguiu aprender a se comunicar através de toque, né? E depois ela aprendeu a falar. Coisa maravilhosa, né? E quando a Anne, né, no caso, tentou pela primeira vez dizer para Helen sobre a existência de Deus, a resposta da Helen foi surpreendente. Ela disse que ela já sabia sobre Deus. Ela já conhecia a existência de Deus. Ela só não sabia que o nome dele era Deus. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Fantástico, né? Essa história é relatada nesse livro, Helen Keller, The Story of My Life, né? Está na página 368 a 374. Né? Uma história bem interessante. Que nós vemos, irmãos, todo mundo tem, né, os sentidos e a percepção da existência de Deus, de forma que nós vemos que o homem, aqui Paulo fala que ele é indesculpável. Em Atos 14 e 17, enquanto Paulo ministrava em Listra, Paulo disse à sua audiência gentílica assim: contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo os vossos coração de fartura e de alegria. Deus sempre providenciou abundantes evidências de si mesmo. Eu lembro, irmãos, que eu vi uma pregação do Dr. Russell Shedd, quando ele era vivo ainda, quando ele veio aqui em Londres. E eu lembro que ele falou sobre a existência de Deus. E eu lembro como ele terminou a pregação. Ele explicando, provando Deus na ciência. E quando ele terminou a pregação dele, ele disse: você quer a maior prova da existência de Deus? É quando você olha no espelho todo dia de manhã. Irmãos, eu estou falando aqui com vocês. Eu estou emitindo sons. Os sons que eu estou emitindo, eles entram, né? Você consegue ouvi-los. E com a sua mente você consegue entender. E através do seu entendimento você reage, você move, você olha, você pensa. Irmãos, isso não veio do nada. Hoje até a ciência fala que não, eles acreditam numa designer inteligente, né? Claro que eles não falam que é Deus, mas a própria ciência diz que nada não pode produzir algo, né? Então, ou seja, como que seres inteligentes como nós podem ter surgido do nada, né? É muito claro, é exatamente isso que ele fala. Sempre Deus providenciou abundantes evidências da existência, e nós somos a maior prova disso. Nenhuma pessoa pode, portanto, alegar ignorância de Deus, pois além das evidências, as Escrituras também diz que Deus sempre revelou e continua a se revelar ao homem. Deus é perfeitamente justo
e, portanto, não poderia com razão condenar aqueles que são totalmente ignorantes deles. O homem, portanto, é indesculpável. Indesculpável. Versículo 20 aqui, muito antes do telescópio, microscópio ali terem sido inventados, a grandeza de Deus era evidente, tanto na vastidão e nos pequenos meandros da natureza. Os homens podiam olhar para as estrelas e descobrir a ordem fixa das suas órbitas. Eles podiam ver os ciclos maravilhosos das estações do ano, a chuva, a neve. Eles testemunhavam a maravilha do nascimento humano e da glória do nascer, do pôr e do sol. O homem sempre pôde ver a glória de Deus manifestada entre eles, da forma como Davi nos descreve em Salmo 19:1, que diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O texto aqui nos fala sobre os atributos invisíveis que são claramente percebidos e que faz do homem indesculpável. E nós podemos ir um pouco mais além com relação aos atributos de Deus, que são revelados também nas Escrituras Sagradas e que são, como eu disse, mal interpretados por grande parte dos cristãos. E aqui nós entramos em um assunto de extrema importância, pois é impossível nós conhecermos a Deus sem conhecermos os seus atributos, como Deus é, como Ele é essencialmente e como funciona as coisas com Deus. Esse é o que eu tenho passado, inclusive, no discipulado, para os novos membros, sobre os atributos de Deus, que é a nossa primeira lição. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a harmonia dos atributos de Deus, e quando falamos dos atributos de Deus, eu sempre gosto de recomendar um livro, que é um livro que chama Os Atributos de Deus, por Arthur Pink. É uma obra-prima, meus queridos irmãos. Eu acho que todos deveriam ter esse livro, né? Uma maravilha. O Dr. Pink, dos diversos atributos de Deus, eu achei muito interessante como ele começa esse livro. No primeiro capítulo, ele fala sobre o primeiro atributo, que é a solidão de Deus. O Deus solitário. Eu lembro quando eu li a primeira vez esse livro, eu falei, meu Deus, né? O que esse cara está falando? O que ele está falando? Deus solitário, né? Que coisa estranha. O Deus, né, solitário, como assim? Né? E ele começou bem assim. O título desse capítulo talvez não seja suficientemente claro para indicar o seu tema. Isso se deve, em parte, ao fato de que hoje em dia, bem poucas pessoas estão acostumadas a meditar nas perfeições pessoais de Deus. Aí ele começa a narrar Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele diz: no princípio, Deus. Houve tempo, se é que se pode chamar tempo, em que Deus, na unidade da sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pelo poder da sua palavra. Não havia nada, nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia, um ano ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo e de nada necessitando. Se um universo, ou anjos, ou seres humanos lhe fossem necessários de algum modo, teriam sido chamados à existência desde toda a eternidade. Ao serem criados, nada, absolutamente nada acrescentaram a Deus essencialmente, porque Deus não muda, né? Malaquias 3:6 diz: pelo que essencialmente a sua glória não pode ser aumentada nem ser
diminuída. E ele continua terminando aqui: Deus não estava sob coação, nem obrigação, nem necessidade alguma de criar. Resolver fazê-lo foi um ato puramente soberano da sua parte, não produzindo por nada alheio a si próprio, não determinado por nada, senão o seu próprio beneplácito, e já que ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Irmãos, eu confesso que esse texto aqui, quando eu li a primeira vez, foi um dos textos mais impactantes que eu já li na minha vida, depois da Bíblia. Né? Claro que ele está narrando aqui, né? E contextualizando. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria dos evangélicos, e eu era um desses também, a gente sempre acha que nós somos o centro da atenção. Eu sou o centro. E eles pregam muito isso, né? Você é o bambambam, né? Você é tudo para Deus e você está no centro. Não é Cristo que está no centro, é a pessoa. Quando eu li isso aqui, eu entendi. Deus não criou você porque Ele precisava que você desse adoração para Ele. A grande verdade é que Deus não precisa da gente para nada. É totalmente o contrário. Nós precisamos dEle. É o contrário. E nós precisamos entender isso. E o atributo solidão de Deus nos ensina isso. Uma coisa que a princípio eu li, eu falei: o que esse cara está dizendo? Me ensinou um dos ensinamentos mais importantes que eu já tive na minha vida. E todo mundo deveria entender esse primeiro atributo que o Dr. Arthur Pink aqui explicou. O Deus solitário, totalmente suficiente em si mesmo, que de nada precisa. O segundo atributo que nós vemos que a Bíblia, né, nos fala: Deus ele é eterno. Né? E quando falamos de Deus eterno, não somente falamos de um Deus que não tem fim, né? Mas de um Deus também que não tem começo. Acredito que todos nós já fizemos essa pergunta para nós mesmos, ou perguntamos para alguém em um determinado dia: se Deus nos criou, quem então que criou Deus? E aí a Bíblia nos responde com o Deus eterno, Alfa e Ômega, o Deus que não tem princípio e não tem nem fim, o Deus que sempre existiu e sempre existirá. Nós somos seres eternos também, né? Porque nós viveremos para sempre, né? Seja no céu ou no inferno. Mas não somos como Deus em essência. Deus sempre existiu e sempre existirá. Nós, por um outro lado, somos seres criados. Tivemos um início e nesse sentido apenas Deus não é um ser criado, né? Ele sempre existiu. Um outro atributo que nós vemos de Deus, que a Bíblia nos fala, Deuteronômio 7:9, que é a fidelidade. A Bíblia nos diz: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel. Deus é um Deus fiel. Um outro atributo que nós vemos é a bondade de Deus. Salmo 52:1 diz: a bondade de Deus permanece continuamente. Outro atributo que vemos em Salmos 145:8, que diz: vemos que o Senhor é tardio em irar-se e grande inclemência. Outro atributo que nós vemos também é a graça de Deus. Deus é um Deus gracioso. A graça é a única fonte do qual fluem a boa vontade, o amor e a salvação de Deus para o seu povo escolhido e eleito. Graça é o livre, absoluto e eterno favor de Deus manifesto a eternos culpados e indignos. Né? Eu gosto muito desse atributo, essa palavra graça. Favor imerecível a eternos culpados e indignos que nós somos. E nós vemos um amor que todo mundo gosta, né? Um atributo que todo mundo gosta, que é o amor de Deus. O amor de Deus que na verdade ele é diferente do amor do homem. Nós amamos muitas vezes porque nós somos influenciados a amar. Deus, no entanto, ninguém influencia ele a amar. Ele simplesmente ama porque ele é o amor em pessoa, né? A Bíblia nos diz isso. Deus é amor, né? Ele simplesmente ama e esse é um dos seus atributos. Ele é o próprio amor em pessoa. E nós vemos aí o atributo que o pessoal não gosta muito, né? Que aí a gente entra a ira de Deus. O Deus irado, né? Jonathan Edwards até fez um sermão famoso, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Muita gente não gosta disso não, né? A ira não quero saber da ira não. A ira, muitas pessoas até falam que não faz sentido.
Como assim, né? Deus é tudo. Tem pessoas que falam isso é antibíblico, né? Como pode Deus amar e Deus se irar, né? É uma coisa que muita gente não entende. Eles acham que é uma contradição. E aí nós vemos um evangelho cada vez mais deturpado, de cristãos humanistas que querem cada vez mais o amor de Deus, mas não querem nem saber da ira de Deus e da sua justiça. Uma coisa que nós devemos, meus queridos, entender: os atributos de Deus, todos eles, cada um deles, trabalham todos em perfeita harmonia. Caso contrário, Deus não seria perfeito. Se Deus não tivesse uma ira justa, ele não seria Deus tão certo quanto ele não seria Deus sem o seu amor infindável. Mas aí você deve estar se perguntando agora: como pode Deus amar e se irar ao mesmo tempo? E para entendermos essa questão da ira de Deus e do amor de Deus, nós precisamos entender um outro atributo de Deus, que é a santidade de Deus. Deus, ele é santo. Inclusive, nós vemos a Bíblia exalta esse atributo de Deus 3 vezes, né? Deus é santo, santo, santo. É o único atributo de Deus exaltado 3 vezes. Santo, santo, santo. E por ele ser santo, Deus odeia o pecado. Ele abomina, por essência, né? Por causa da sua natureza santa, ele odeia e abomina todo mal e todo tipo de pecado. E através desse atributo de Deus, a santidade, nós conseguimos entender a questão da ira. Deus, ele tem que odiar o pecado, porque se ele não odiar o pecado, ele não é Deus, ele não seria o Deus santo. Pecado e santidade são coisas opostas. Deus odeia o pecado porque o pecado afronta diretamente a sua santidade. O profeta Abacuque, em Abacuque 1,14, ele diz que os olhos do Senhor são tão puros que ele não vê nenhum mal. Olha como Deus é puro, olha como ele é santo, a pureza de Deus. Ele é tão santo e tão puro que ele não enxerga o mal. Uma coisa que é até difícil de entender. Ele não enxerga o mal, porque os olhos dele são puros. Deus é santo, Deus é puro, e por isso ele odeia o mal, por isso ele odeia o pecado. Deus não é homem para consentir com o mal, e se Deus não se irasse contra o pecado que afronta diretamente a sua santidade, ele não seria Deus. Ele negaria a sua santidade, ele negaria a si mesmo. E é importante a gente entender isso. Quando a gente entende isso, meus irmãos, a santidade dele, você entende a associação entre ira e amor. Eu consigo ver todos os atributos de Deus aqui, ó. E se você não contemplar dessa forma, você não consegue contemplar a perfeição de Deus. Eu espero que nessa noite cada um aqui entenda isso. É uma lição preciosa que todo cristão deveria entender. Versículo 21. A incapacidade de pregar e ensinar sobre a ira de Deus e a condenação que traz o pecado tem se tornado um grande problema nos nossos dias. O evangelho truncado, sentimental, que é frequentemente apresentado hoje, está muito aquém do evangelho que Jesus e os apóstolos proclamavam. Alguns anos atrás, teve um artigo no The Times, alguns anos não, né? Na verdade, bastante tempo, né? Foi em 1962. No dia 23 de agosto de 1962, teve um artigo do The Times, que informou que alguns grupos de estudos de Oxford, né, que ali eram da igreja de Woodford, analisaram os salmos, né, alguns salmos do Velho Testamento, e ali eles concluíram, olha só, que 84 deles não eram adequados. Olha, 84 salmos não eram adequados para serem cantados pelos cristãos. Que absurdo, né? Eles argumentaram ali que a ira de Deus refletida nesses salmos não eram compatível com o evangelho cristão do amor e da sua graça. Eles não entenderam nada dos atributos de Deus, irmãos. Esse povo aqui deveria ter lido o livro do Arthur Pink, Os Atributos de Deus.
E hoje eu entendo, o Arthur Pink foi expulso da Convenção Batista aqui, irmãos, porque eles não aceitavam isso, né? O neoliberalismo já estava tão enraizado aqui na Inglaterra, isso mais de 100 anos atrás, que eles não aceitavam, né? E eles não entendiam e não entendem, muitos não entendem, né, os atributos de Deus. O amor e a ira de Deus devem ser sempre pregados juntinhos, meus queridos irmãos, sempre. Caso contrário, a mensagem é incompleta, é incoerente. E pregar o amor e a ira de Deus separadamente é um grande engano que tem distorcido e deturpado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitas implicações, meus irmãos, que nós vemos da falsa interpretação dos atributos de Deus. A pregação moderna que foca somente no amor e ignora a ira de Deus, né? E nós vemos o pecado, né, cada vez mais sendo ignorado, né? E um Deus que consente com o mal e não se ira. Esse não é o Deus da Bíblia. E vai muito mais longe, né? As pessoas aí já começam a especular que já não existe inferno mais, né? Tem muita gente que fala isso, né? Que não existe inferno. Deus é tão bom que não podia existir inferno. É o que muita gente fala aí fora. Esses pregadores radicais aí que ficam falando essas coisas feias de ira de Deus, de inferno, né? Onde já se viu, né? E a gente que fica errado, na verdade, por pregar a verdade. E aí, já não existe mais o certo e nem o errado. Não tem problema esse pecadinho mais. Deus é tão bom que Ele te perdoa e você pode continuar pecando. Isso é uma incoerência sem fim. Aí as pessoas vivem de qualquer jeito e no final tudo acaba em pizza. Não é assim, meus queridos. Não é assim, meus irmãos. E aí eles esquecem que se trata do Deus Santo, do atributo santidade, do Deus Santo que odeia o pecado e exerce a sua justiça. A ira de Deus se revela, ainda se revela. E aí vamos mais longe, né? O que tem acontecido nos dias de hoje, como a influência de uma mentalidade humanista dentro da igreja. Hoje o que mais vemos e o que mais atrai pessoas é a visão antropocêntrica do Evangelho, onde não mais Deus é soberano, mas o homem que deve ser servido. O Deus soberano da Bíblia virou nada mais, nada menos do que um mordomo em muitos lugares, que deve apenas servir o homem, né? Quando o homem determina, né? Eles marcam um horário, né? Venha receber a bênção, venha fazer isso. É a hora que o homem marca. O homem marca o horário, não é mais a vontade de Deus, não é como lhe apraz, de acordo com o beneplácito da sua vontade, não é mais, né? É de acordo com o homem é o centro. E nós vemos que Jesus não era nada humanista, nada humanista. Jesus não era antropocêntrico. E nós vemos na Bíblia que a maior preocupação do Senhor Jesus era fazer a vontade do Pai. O pão dele era, né, fazer a vontade, a comida dele era fazer a vontade do Pai. Jesus não era nada humanista ou antropocêntrico. O homem quer inventar um Deus que coloca ele no centro. Esse não é o Deus da Bíblia. Nunca foi e nunca será. A Bíblia nos diz em Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. É tudo para ele, para a glória dele, né? E a Bíblia vai mais além, né? Cale-se o homem perante ele. Cale-se o homem. Esse é o Deus da Bíblia. O único Deus verdadeiro, o Deus soberano e tremendo na perfeição dos seus atributos que trabalham em perfeita harmonia. Irmãos, nunca esqueçam dos atributos de Deus, na harmonia dos atributos. Esse é um ensinamento que todos nós devemos carregar e lembrar a cada dia. Amém? Curve a sua cabeça. Senhor, graças te damos, porque Tu és um Deus soberano, Senhor. Pai querido, santo Deus, maravilhoso Deus, toda a honra, toda a glória pertence somente a Ti, Pai. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tens palavras de vida eterna? Somos apenas, Senhor, instrumentos inúteis, Pai, pecadores, que não conseguimos fazer o bem que desejamos, mas o mal que nós não desejamos nos apressamos a fazer, Pai.
mas graças damos, Pai, pelo nosso Senhor e maravilhoso Senhor Jesus Cristo. Ó, Pai, aquele abismo que existia, Senhor, entre o homem e o Deus Santo, Pai, porque Tu és santo, Senhor, e Tu abominas, Pai, o mal, e nós somos, por essência, Pai, seres pecaminosos, Pai, pecadores, mas graças pelo nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós somos lavados e santificados pelo sangue maravilhoso do nosso Senhor. Que nós possamos entender os Teus atributos, Pai. Possamos entender quem Tu és, Pai. E cada dia, Senhor, olhar para a nossa miséria, Pai. E cada dia mais depender, Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos dê essa graça, Pai. Nos dê esse entendimento, Pai. Para que nós possamos, Pai, caminhar em comunhão com o Senhor. Fazendo a Tua vontade e não a nossa, Pai. É o que nós te oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.